Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Leonardo Rodrigues, estudante de nutrição, pós-graduando em emagrecimento e metabolismo, já graças a Deus terminando essa pós. E agora estamos começando a pós-graduação em fitoterapia e nutrição funcional. Hoje eu vou trazer um assunto para vocês aqui na playlist do Resvera Class, e é uma playlist no formato de aulas bem resumidas, bem facilitadas, o entendimento, né? Para pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a saúde, tá? E hoje o conteúdo que eu trago aqui para vocês é a inflamação. Bom, ah, a inflamação, né? Ela é uma resposta do corpo a lesões e infecções. Então, o corpo percebe onde aconteceu um dano, né, de alguma natureza, né? Pode ser um dano mecânico, como uma pancada, um corte, né? Ou pode ser um dano por micro-organismo, por um vírus, por uma bactéria que está ali matando as células. Então, tanto o trauma, a pancada, pode lesionar o tecido, quanto os micro-organismos também, tá? E essa lesão gera uma resposta dessas células mortas e das células vizinhas, né? Que atrai o nosso sistema imune, né? Que vai combater para estabilizar aquela lesão, né? Para que não progrida a lesão tanto, né? Comprometendo mais ainda a saúde do indivíduo, né? E essas células de defesa do nosso corpo, elas são atraídas pro local por um gradiente químico, né? Uma espécie de campo magnético que atrai, né? é, Essas células de defesa, né? E não convém a gente entrar em tanto detalhes, né? Quanto aos tipos de células de defesa, mas existem vários tipos de célula, né? E a inflamação, por atrair ah, mais dessas células de defesa que estão no sangue, né, leva a um acúmulo de sangue no local e vai causar uma vermelhidão, um inchaço, característico da inflamação aguda, né? Lembrando que não existe só a inflamação aguda, que é essa que leva a vermelhidão e inchaço. Existe também a inflamação crônica de baixo grau, que ela leva a complicações metabólicas, mas ela não apresenta esses sinais, ela é silenciosa, tá? Então, quando a gente fala tanto da inflamação aguda quanto da inflamação crônica de baixo grau, a gente está falando na alta concentração, né, de substâncias químicas, como a histamina, as citocinas e outros fatores associados ao dano, tá? E esses fatores associados ao dano é que vão atrair essas, essas células de defesa junto com as citocinas. Bom, vamos falar então desses fatores associados ao dano, né? O fator de transcrição kappa beta é um deles, e é expresso pelas células como uma espécie de ordem para a produção das citocinas pró-inflamatórias, né? Algumas das interleucinas. Cabe um local de destaque aqui para a interleucina 6, que ela muda de função, né, de pró-inflamatória para anti-inflamatória de acordo com a célula que a produz, né? Então, o local onde ela é produzida e a ação que ela repercute pode mudar. Então, a interleucina 6 produzida pelo músculo na contração muscular, né? Ela é anti-inflamatória. Agora, a interleucina 6 produzida pelas células adiposas, né? Pelas células do nosso tecido gorduroso, ela é pró-inflamatória, né? O TNF-alfa, o fator de necrose tumoral alfa, também age como um
fator associado ao dano, a LPS, né, que é uma substância presente nas bactérias gram-negativas, também age como um fator associado ao dano. Nosso sistema imune reconhece esse, esse lipossacarídeo, né, como algo invasor do organismo e, portanto, ele rapidamente arma uma resposta imunológica a essa substância química quando entra na nossa corrente sanguínea, certo? O ATP também é interpretado como um sinal de dano celular, porque o ATP é para estar dentro da célula e lá ele é metabolizado, né? E é utilizado como energia, né? Então, dentro da célula, o ATP desfosforila, vira o ADP, e aí ele libera esse íon fosfato como forma de energia. Fora da célula, ele não é para estar, né? Ele funciona dentro da célula. Então, nosso corpo tem essa inteligência de entender que se o ATP está fora da célula, é porque a célula foi rompida. E se a célula foi rompida, houve dano. Se houve dano, o ATP fora da célula também ajuda nesse gradiente que vai atrair as células do sistema imune, certo? E para como que a gente relaciona a alimentação e essa resposta inflamatória, né? Bom, nós podemos citar as vitaminas e os fitoquímicos que têm ação antioxidante, e em especial para falarmos de vitaminas, a gente vai falar da vitamina C e da vitamina E. A vitamina C, ela atua como um antioxidante que nada mais é do que um neutralizador dos radicais livres, né? Protegendo a célula contra os danos oxidativos. E ela ajuda na recomposição, na recuperação do sistema imunológico, né? Lembrando que o nosso sistema imunológico, ele está diretamente relacionado com o sono. Então, ter boas noites de sono, somada a ter uma alimentação saudável, rica em vitamina C e E, por exemplo, vão te proporcionar um sistema imunológico mais responsivo, de resposta mais rápida frente a essas inflamações, tá? Então, a vitamina E é um antioxidante lipossolúvel, diferente da vitamina C, que é solúvel em água. A vitamina E é solúvel em óleos e gorduras. E protege as membranas celulares causados pelos danos dos radicais livres, né? O que são os radicais livres? Radicais livres são substâncias que causam dano dentro da célula. A célula produz esses metabólitos, né? No seu metabolismo celular acontece uma série de reações, porém, algumas dessas reações liberam excretas que não são saudáveis. E essas excretas são chamadas de radicais livres ou espécies reativas de oxigênio, né? E essas vitaminas, tudo que for de potencial antioxidante age, de certa forma, neutralizando esses radicais livres ou espécies reativas de oxigênio. Os fitoquímicos, né, os quais nós podemos citar, principalmente o resveratrol, o licopeno e a quercetina. O resveratrol, ele é bem presente nas uvas e no vinho, enquanto o licopeno é um carotenoide, né, muito presente no tomate, que também tem ação antioxidante, assim como a quercetina, que é um flavonoide, também com ação antioxidante, presente na cebola. Então, existem vários alimentos, e aí tem
é comum, tá? Não é uma regra assim, como que eu posso dizer? Absoluta, mas é comum a cor do alimento estar associada ao fitoquímico, tá? Então, vegetais de cor vermelha, alaranjada, potencialmente terão licopeno, né? Os flavonoides, quercetina. Então, o que for de cor mais branca, mais claro, né? Como a cebola, poderá ter quercetina e o resveratrol da uva e assim por diante, tá certo? Então, a cor tem um pouco a ver com a característica do fitoquímico presente ali. Bom, falando de inflamação e alimentação, a gente precisa citar a questão dos óleos, né? Os óleos, principalmente os poliinsaturados, né? Os chamados PUFAs, né? Bom, o ômega 6, né? Ele é uma família de óleo, né? Então existem variações de óleos ômega 6. O que é um ômega 6? É um óleo no qual a primeira insaturação está na cadeia carbônica no sexto carbono. Então, por isso chama-se ômega 6. A primeira dupla ligação está no sexto carbono. E o ômega 3 no terceiro carbono e o ômega 9 no nono carbono, certo? Então, essa família de ácidos graxos, né, que compõem os óleos, né, contém o ácido araquidônico. E o metabolismo desse ácido araquidônico na célula produz metabólitos eicosanoides da série par, que são muito pró-inflamatórios, ou seja, eles aumentam muito a atração de células do sistema imune de uma maneira que não é saudável para nós, né? E através desses metabólitos do ácido araquidônico, como os leucotrienos, tromboxanos e as prostaglandinas, a presença exacerbada dessas células do sistema imune, uma irrigação de sangue muito volumosa no local do dano, né, da inflamação, vai trazer um prejuízo e um descontrole no metabolismo, tornando a recuperação daquele tecido mais dificultosa ainda, certo? Então, o ômega 6, ele tem um potencial lesivo, né? Porque ele aumenta demais a inflamação e não é o que a gente quer. A gente quer uma inflamação que seja controlada, dentro do ideal, de uma margem ideal. Não quer nenhuma inflamação, porque isso também não deixa o tecido se estabilizar, mas a gente também não quer inflamação demais, ok? E o ômega 6 ele é encontrado principalmente nos óleos de origem vegetal, como óleo de canola, como óleo de girassol, de soja e assim por diante. O ômega 3. O ômega 3, principalmente o EPA, que é um tipo de óleo ômega 3, da família dos ômega 3, né? Ele compete pela enzima que degrada o ácido araquidônico que produz aqueles eicosanoides da série par, né? Então o EPA ele vai disputar pela mesma enzima. Se você consumir o ômega 6 junto com o ômega 3, a porção EPA do ômega 3 vai competir pela enzima que gera os metabólitos pró-inflamatórios do ácido araquidônico, né? Então, vai acontecer de ter uma menor produção daquelas prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos, certo?
Em paralelo a isso, outro ácido graxo da família dos ômega 3 é o DHA, né? Que ele tem um efeito anti-inflamatório nos seus metabólitos, né? Que são as protectinas e as resolvinas. Então, enquanto o ômega 6 produz eicosanoides da série PAR, que são muito pró-inflamatórios, os óleos de origem da família ômega 3, eles são menos pró-inflamatórios. O EPA compete pelas enzimas que degradam o ácido araquidônico, né, que produz as citocinas, citocinas não, produz os metabólitos mais pró-inflamatórios, e o DHA produz metabólitos anti-inflamatórios, né? Então, o ômega 3 também tem um efeito neuroprotetor, né? E reduz o fator de transcrição kappa beta, que é o estimulador, né? A ordem que estimula a célula a produzir as citocinas pró-inflamatórias. Então, o ômega 3 não é que ele seja anti-inflamatório, é que ele é um regulador da inflamação. Ele ajuda a ter uma inflamação controlada. E onde a gente encontra esse tipo de óleo, né? Essa família de óleos, principalmente nos, nos produtos de origem da pesca, né? Em especial os produtos de mares profundos, de águas geladas, né? Então, os peixes como sardinha, chicharro, atum, o salmão, mas não é esse salmão que a gente consome, né? O salmão norueguês, que é de águas frias, esse sim tem ômega 3. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like. Eu trago informações bem completas hoje e tento aprofundar e ser mais específico, trazer só o que interessa para vocês. Então, se vocês têm curiosidade e gostam desse tipo de abordagem, compartilha, né? Comenta, dá o seu feedback que é importante para eu estar me guiando, para eu estar sabendo em que sentido eu devo me aprofundar mais nesse tipo de vídeo, tá? Do mais é isso, até mais.